Olá pessoal do sexto ano, mais uma aula de geografia, agora vídeo 2, né, dando continuidade aí à última aula, recursos hídricos e sistemas de apropriação, né, ou seja, o capítulo 12 que vamos ver, né, falamos aí de toda a tecnologia envolvida na questão do abastecimento, né, para água, consumo humano, né, vemos aí como que é feito isso, né, como que a água chega até nossas casas, todo o processo, né, utilizado aí da tecnologia, né? Então vocês viram na última aula. Aí agora, dando início à segunda aula, nesse vídeo 2 aqui, vamos conhecer outros aspectos aí do consumo, né, da retirada dos recursos, para qual área, qual setor da economia é destinado, né, com maior quantidade de distribuição, de abastecimento, com a menor capacidade de consumo, né, maior capacidade de consumo. Então vamos estar voltados para ver todas essas questões, né? Qual setor que consome mais, qual que consome menos, né? Então, iniciando aqui, vamos ver esse gráfico que mostra para a gente a demanda por abastecimento urbano de água no Brasil. Um dado de 2015 que mostra aqui, gente, todos os estados do Brasil, né? E tem aí os índices, né, que demonstram na barrinha verde abastecimento satisfatório, no caso aqui São Paulo, né, tem o maior. Depois, abastecimento com necessidades de melhoria, que é a barrinha laranja, que também é estado de São Paulo. Então, São Paulo é um dos estados que mais consome aí, é um dos estados que mais tem um abastecimento urbano, né? Só que não está na sua forma plena, né? Tem um abastecimento satisfatório considerável, porém não está atingindo, né, de uma forma plena, ou seja, precisa também de melhorias nesse abastecimento, tanto para abastecer quanto para tratar a água também. Então é o gráfico laranja que mostra para a gente aqui, certo? Bom, depois tem o do menor índice aqui, que é o estado de Roraima, né? Olha aqui, como vocês podem ver, tanto na questão do abastecimento satisfatório quanto no abastecimento com necessidade de melhorias, o gráfico parece aqui que continua, né? As duas barrinhas parece que continua a mesma, né? Então precisa melhorar muito, precisa demonstrar aí muito trabalho para conseguir um abastecimento satisfatório também, certo? Bom, temos aqui agora, né, pessoal, um outro gráfico, mas antes de falar nele, vamos falar aí na questão do consumo, né? Ou seja, do setor industrial, como que o setor industrial ele faz uso, né, desse abastecimento dos recursos hídricos, né, da captação de água, do consumo da água, ou seja, qual setor industrial que consome mais, digamos assim, né? Temos aqui o gráfico mostra, né, que o setor que mais consome, né, pessoal, é resultado da produção de alimentos. Vocês podem ver aqui que 56,9%, essa parte toda em azul claro aqui, corresponde à produção de alimentos. Então, muita água é utilizada para a produção de alimentos. No caso aqui, muito se deve aqui, né, todos os produtos que nós consumimos, né, pessoal, que são vendidos aí no mercado, né, inclui aqui a indústria, o agronegócio, né, no caso aí, pode ser considerado aqui nesse processo de maior consumo, né, de água. Depois temos em segundo lugar aqui, em laranja, produtos derivados do petróleo, né, o biocombustível, que também utiliza muita água, né? E aí depois vem os outros restantes, como vocês podem ver no mapa, né? Então, o que vai se destacar aqui é do produtos alimentícios. E o que consome menos aí, a gente pode observar que é o que está em verde aqui, né, do setor da metalurgia, certo? Então, o uso da água é destinado
em porções maiores para determinados setores e em porções menores para outros determinados setores, certo? Bom, aí vamos caminhando aqui, né, pessoal, para o texto, né? Vai mostrar para a gente que São Paulo, pessoal, é um dos lugares que mais consome água, né? O que mais consome os recursos hídricos aí, não é? Ou seja, tratando-se, né, na questão industrial, São Paulo, 40% dos recursos hídricos, né, estão disponíveis e destinados para as indústrias, né, aqui no caso na cidade de São Paulo. 40% da indústria ela faz uso desse consome, né, esse recurso hídrico, certo? E então, sendo assim, temos aí o gráfico para mostrar, né, para vocês com maior clareza, certo? Bom, mas não para por aí, né? Não só a indústria consome água, o ser humano também, não é, consome água para a sua sobrevivência, certo? Então, o consumo diário, né, por cada pessoa pode ser considerado aí de 150 litros por dia, né? O consumo aí é feito pelo ser humano, por cada ser humano, certo? E aí temos também outras formas de consumo, né? E que vai mostrar aqui para gente, por exemplo, a hidrelétrica. Consomem também, né? Não digo assim que consome, né? Porque ela não se alimenta disso, né? Ou seja, ela vai fazer uso da água de uma forma para gerar eletricidade, certo? E aí, então, a hidrelétrica é um bem, né, muito valioso para a humanidade. Então, a gente pode perceber que a hidrelétrica ela é responsável por maior parte de geração de energia no nosso país, certo? Ou seja, 68%, né, da energia elétrica consumida no Brasil vem de energia de hidrelétrica, certo? E aí, então, nós temos aqui um gráfico que mostra também não só, né, a hidrelétrica como uma fonte de energia, mas também temos aí energia elétrica utilizada de outras formas, né, não só através, ou seja, não só produzida pela energia elétrica, e sim produzida de outras formas também. Então, conforme o gráfico aqui mostra, como eu falei, né, para vocês, hidrelétrica na parte azul, maior geradora de energia, 68,2%, e a menor, né, que é a parte em verde, que é o carvão, a energia gerada pelo carvão mineral, né? Mas aí temos também lá nos gráficos, mostrando no gráfico, né, energia elétrica a gás, a petróleo, a biomassa, a carvão mineral, a eólica e também temos a geração, temos o consumo de energia por meio de importação, né, por meio de outros países, certo? Bom, caminhando aqui, né, a gente vê como que funciona uma hidrelétrica, né, por meio dessa imagem. Então, para se fazer uma hidrelétrica, é necessário represar a água do rio, né? Faz, portanto, então uma barragem, como vocês podem ver aqui, onde essa barragem aqui vai ser construída próximo aí a uma região que seja favorável, né, para a construção dela, para poder represar essa água aqui. E aí depois embaixo da barragem, né, é feita uma espécie de um túnel, né, para a água correr por aqui, canaliza essa água aqui. Aqui é colocada a turbina, não é? Onde com a força da água ela vai acionar essa turbina e aí então vai girar os motores para a produção da energia elétrica que sai daqui e vai depois direto para nossas casas. Então, dependendo do acúmulo de água, né, gente, que tiver aqui, se essa água estiver chegando ao limite da barragem, aí abre as turbinas, né? Abre, desculpa, as comportas aqui
para essa água passar por dentro desse espaço canalizado aqui, e aí depois acionar as turbinas para evacuar, né, para sair um pouco da água, e isso é aproveitado para fazer energia. Certo, gente? Então, podemos considerar que a hidrelétrica é uma energia renovável, né? Porque é utilizada da força da água para acionar as turbinas, né? Então, é uma forma de geração de energia que não provoca poluição, ou seja, o impacto ambiental decorrente à poluição não existe por meio da hidrelétrica, certo? Porém, né, por outro lado, temos aí outro problema, né, que está relacionado aos impactos ambientais. Ou seja, a hidrelétrica ela não polui, né, mas ela causa um impacto ambiental muito visível na região. Então a gente pode, por exemplo, considerar aqui, para poder represar essa água que está aqui, né, essa região onde a água foi represada, ela vai ser alagada, né? Sendo alagada, ela vai acabar com a vegetação do entorno, né? Da região ali, a água vai ser represada, vai acabar com a vegetação, muitos animais podem entrar em extinção, podem desaparecer, muitos peixes também podem desaparecer no rio aqui por meio porque aqui quando abre essa comporta, essa água, a turbina ela suga, né? A força da água também faz com que os peixes entrem pela turbina e entrando por aqui os peixes morrem, né? Passando por essa hélice aqui da turbina, muitos peixes entram ali e morrem. Então isso pode acabar gerando uma extinção também de peixes, né? Não só no caso dos animais silvestres ali. Os ribeirinhos, né, que são moradores próximos ao entorno ali dos rios, também perdem suas moradias, né, deixam de viver na região. Dependendo do governo aí, essas pessoas são realocadas em outros lugares, mas dependendo do governo muitas vezes não acontece, né? Então os ribeirinhos ficam sem casas, né, sem uma moradia. Outro detalhe aí que vai ocorrer as áreas alagadas, né? Ou seja, o trânsito das pessoas vai ser impedido porque a região vai estar completamente alagada, certo? Então, um problema aí muito visível que gerou aí, né, muita revolta no povo foi a criação da usina de Belo Monte, né, lá no Pará, lá no Xingu, no Vale do Xingu. E aí muitos animais, né, se perderam, né? Peixes também deixaram de existir na região, então é um problema, um impacto ambiental muito visível, né, na região, provocado pela hidrelétrica, não é? Por isso que, né, o nosso governo ele vai diversificando o modo de produzir energia, não só depender da hidrelétrica, por isso que tem outros setores também, por exemplo, energia eólica, que é muito importante, que é uma fonte aí também renovável, né, que é a força dos ventos que faz girar as turbinas, né? Aqui em São Paulo não tem, mas no Nordeste tem muito, né? Rio Grande do Norte, no Ceará, tem bastante essas torres aí que ajudam muito na geração de energia. Então, a gente vai aqui para outra parte do texto, né, que é o uso da água e implicações socioambientais. Ou seja, a água, pessoal, ela existe muita água no planeta, não é? Só que poucas pessoas utilizam e poucos governantes dão, né, um fim e um tratamento adequado para a água. Então a gente pode então perceber que o nosso planeta Terra é muito rico em água, mas só que nem todo mundo tem acesso a essa água, né? Temos mais regiões com água, né? Ou seja, o planeta é muito mais constituído por água do que por terra, né? E mesmo assim tem muita gente que não tem acesso à água. Para vocês terem uma ideia, 0,5% da 0,5, né, está disponível para o consumo, né? E podemos considerar aí que 40% das pessoas têm acesso à água,
né? Então, quer dizer, temos a água, só que poucos consomem, e temos aí um péssimo cuidado com a água, né? Um péssimo trato com a água para que fazer com que todas tenham acesso, tenham condições de consumo da água. Então, por exemplo, temos aqui desses 40% de pessoas que têm acesso à água, podemos colocar aí que 2,8 bilhões de pessoas restante aí não têm o acesso à água, certo? 40% tem e 2,8 bilhões não têm acesso à água, tá? Então é uma estimativa aí que a ONU fez, né, que vai de provavelmente até 2030, né, esse consumo o acesso à água, ele vai se tornar cada vez mais escasso aí, né, devido a muitos fatores, né. Uma que é devido ao crescimento das cidades, desenvolvimento da indústria, né, o crescimento populacional, então tudo isso faz com que o acesso fique cada vez mais difícil, né. Bom, outro detalhe é a qualidade da água, né? A qualidade da água que nós temos, né, ela é também feita, né, de uma forma não a dar, né, um tratamento satisfatório para essa água, né, tanto para o consumo no tratamento quanto no seu descarte, né? Então a gente pode considerar que tem muitos países, né, estados que tratam a água, mas não tratam como deveria, né? Ou seja, existe muitos estados que não têm, por exemplo, centros de tratamento, né? E quando tem é muito precário, né? Não dá conta, né, de tratar essa água, né, tratar o esgoto. Então, não dando conta, não investindo, muito do esgoto, né, muito da água que poderia ser reutilizada, ou melhor, muito da água que poderia ser tratada e para utilização novamente, ela é despejada em lugares inadequados, né, como rios, lagos e oceanos, ou seja, o esgoto, né, gerado pelas residências, né, pelo uso doméstico, pelas indústrias, acaba indo parar no esgoto. Então temos aí a poluição de origem doméstica, né, mas não só isso, mas também a poluição de origem industrial, que vai produtos químicos, né, vai muitos agentes, né, que são difícil para fazer o tratamento se não houver, né, um investimento muito forte nessa questão, não é? Bom, então para poder solucionar isso, precisa de um alto investimento, né, nos centros de tratamento e saneamento básico. Outro detalhe, pessoal, né, que nós percebemos, né, é a escassez da água também, né? Em alguns lugares, em alguns anos, até aqui na cidade de São Paulo, passou por um momento de escassez de água, né? Justamente por causa do tempo, do clima, né? Ficou um período muito quente, né? Às vezes tinha até parte do inverno que era muito quente, ocasionou aí a falta de chuvas, né, em muitas regiões. São Paulo sofreu com isso, se não me engano, em 2001, 2011, né, os reservatórios abaixaram, né, e tivemos até que fazer racionamento de água por causa dessas questões, né? E lugares onde onde não tem rios, não tem lagos, onde a água é retirada por meio de mananciais, por meio de lençóis freáticos, né? Ou seja, a água que tá sobre, né, dentro do solo, né, em profundezas aí do solo, houve também até uma escassez nos lençóis freáticos, né, nos chamados lençóis freáticos, justamente porque
As regiões onde o solo está muito hipermeabilizado, né, com asfalto, com concreto, fez com que muitos lençóis freáticos começassem a secar, né, ou começassem a ser difícil a retirada da água em regiões onde o solo está muito hipermeabilizado. Então, o que acontece? Chove na região, só que está muito impermeabilizado, a água não penetra, né? Porque o asfalto não deixa, o concreto não deixa, então para onde que vai essa água? Sempre canalizada para rios, né? E isso faz com que a terra não absorva água. E aí então, quando for retirar, fica com uma certa dificuldade aí, né? Chegando ao ponto de não conseguirem retirar a água dos lençóis freáticos, né? E aí então muitos vão depender só dos mananciais, né, de lagoas, né, rios, enfim. E isso faz com que gere uma escassez, né? Se você começa a retirar recursos hídricos somente de um lugar, né, isso faz com que ele se chegue a um ponto de secar, né, de acabar, né? No caso aí entrando num período de escassez, né? E provocando aí um esgotamento desses recursos aí, principalmente dos lençóis freáticos e mananciais. Bom, gente, então a gente pode ver aqui no gráfico, né, uma demonstração da onde, né, os recursos hídricos são mais retirados e da onde são mais consumidos, né? Então temos aqui a retirada dos recursos hídricos para o abastecimento urbano, né? Então em azul aqui, mas temos aqui na parte em verde, né, que corresponde a 46,1%, a retirada dos recursos hídricos que vai ser destinado para o consumo, né, no consumo agrícola, né? Ou seja, o que mais então consome água, né, que mais utiliza os recursos hídricos é a produção de alimento, é a agricultura, né? Então pode ver aí que 67,1% é utilizado aí para a agricultura, a água é utilizada para a agricultura, para regar, né, a plantação. E o que menos utiliza é esse aqui, 0,3%, que são as termoelétricas, né? Ou seja, a geração de energia elétrica, né? Então, temos aí esses dois gráficos, o que mais consome e o que menos consome água, dá para vocês observarem aí, né? Temos também aqui o que consome menos, né? Setor de mineração. Mas enfim, resumindo aí, a agricultura é o que mais consome água, não é verdade? E então, é isso, gente. Vimos aí, né, recursos hídricos, sistemas de apropriação. Espero que tenha gostado. E aí depois, né, não deixe de fazer o registro de vocês, né, no caderno, que depois vamos fazer a atividade que eu vou colocar lá no vídeo para vocês. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.